Fala pessoal, retornando com o estudo da aposentadoria por idade urbana, vamos trabalhar com um ponto mais complexo de compreensão, mas que devagarinho, trabalhando com bastante clareza, nós vamos conseguir ultrapassá-lo com qualidade, que é a tese da aposentadoria por idade híbrida em favor do atual trabalhador urbano na data de entrada do requerimento administrativo. Vejam, a chamada aposentadoria por idade híbrida foi introduzida de modo expresso na legislação previdenciária brasileira em 2008, pela Lei 11.718, que previu, que fez a inserção do parágrafo 3º no artigo 48 da Lei 8213. No texto legal, a chamada aposentadoria por idade híbrida, esse é o nome que emplacou na prática previdenciária, é aquela que tem soma de carência rural com carência urbana. Imaginem que o trabalhador rural, ele vai pedir uma aposentadoria por idade, mas ele não tem a carência de 15 anos como trabalhador rural. Mas ele teve um período contributivo como trabalhador urbano. E aí, somando o período rural que ele tem na atualidade com o período urbano lá atrás, vamos supor que ele chega aos 15 anos. Aí ele tem direito a somar a atual carência rural com a antiga carência urbana, mas ele perde o direito à redução em 5 anos na idade. O homem vai ficar com 65, a mulher vai ficar com 60. Vejam a previsão normativa, conforme falei, desde 2008, em favor do trabalhador rural, introduzindo no artigo 48 da Lei 8213 o parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que não atendam ao parágrafo 2º desse artigo, que é a carência de 15 anos como rural, para os efeitos do parágrafo 1º, o trabalhador rural tem que comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, que no caso da aposentadoria por idade, carência de 15 anos. Mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados os períodos de contribuição sobre outras categorias de segurados, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, 60 se mulher. Então, pelo texto legal, a aposentadoria por idade híbrida consiste no direito do trabalhador rural em somar carência rural com urbana lá atrás para chegar aos 15 anos, perdendo o direito à redução em 5 anos na idade. O texto da lei não prevê expressamente o contrário, que é o atual trabalhador urbano que lá atrás foi rural. E a jurisprudência, e a meu ver a jurisprudência está inteiramente correta, estendeu esse parágrafo 3º ao atual trabalhador urbano que lá atrás foi rural. A ordem dos fatores não altera a soma. Ora, isso aqui é uma discriminação injustificável contra o trabalhador urbano. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços aos povos urbanos e rurais. Eu sou rural, tenho 7 anos e meio de rural. E lá atrás fui 7 anos e meio de urbano, posso somar. O atual urbano, quando vai requerer hoje no INSS, tem 7 anos e meio de urbano. E lá atrás tem 7 anos e meio de rural. Aí não vai poder somar a carência rural. Vale frisar que nenhuma outra passagem da Lei 8213 proíbe isso. Não é o fato da lei ter previsto apenas para o trabalhador rural que impede a híbrida por atual urbano. Na minha opinião, inclusive, a híbrida, mesmo que não tivesse esse parágrafo 3º, ela decorre das regras do artigo 25 da Lei 8213. Nenhuma regra impede somar carência urbana com carência rural. Isso tudo é carência em tese e pode ser somado. Daí que a jurisprudência, e aqui nós temos posicionamento tanto da primeira quanto da segunda turma da STJ, interpretaram de modo amplo e correto o texto legal, e determinaram que o INSS, quando for um trabalhador urbano na época do requerimento administrativo, aplicasse o regramento do 48, parágrafo 3º, e somasse carência rural em período anterior. Nesse sentido, vejam, por exemplo, passagem do julgamento do recurso especial 1407613 de 14/10 de 2014. De acordo com a segunda turma do STJ, seja qual for
a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no parágrafo 3º do 48 da Lei 8.213, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. E no mesmo sentido, a tese representativa de controvérsia da TNU de número 131. De acordo com a tese representativa de controvérsia da Turma Nacional de Informização do GEF, o tema 131, para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou do requerimento do benefício. Ainda não há vedação legal para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das contribuições. E hoje, na via administrativa, o INSS adota essa tese porque existe uma tutela provisória em ação civil pública de âmbito nacional. Então, na atualidade, e eu acredito que isso não vai ser modificado, porque as turmas do STJ também nesse sentido, se um trabalhador urbano não tem 15 anos de carência como urbano, mas ele tem, anteriormente a isso, um período rural, o INSS tem que estender a regra do 48, parágrafo 3º, ao atual trabalhador urbano que anteriormente foi trabalhador rural. Isso porque foi proferida uma decisão judicial com tutela provisória na Ação Civil Pública 503.8261, dígito 15, 2015, 4047100, oriunda do Rio Grande do Sul, com efeitos nacionais, lá do TRF da 4ª Região, determinando ao INSS assegurar o direito à aposentadoria por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida, rural ou urbana, ao tempo do requerimento administrativo ou implemento dos requisitos, e independentemente de contribuições relativas ao tempo de atividade como trabalhador rural. Então, hoje, na via administrativa, o trabalhador que atualmente, no momento do requerimento administrativo, ele é urbano, ele tem a extensão do regramento 48, parágrafo 3º, por uma decisão de âmbito nacional em ação coletiva lá do Rio Grande do Sul. Ok? Bom, muita gente confundiu esse tema 131 da TNU com o tema 181, que é do final de 2018. Posso dizer hoje que na TNU, na STJ e no INSS, por força da decisão judicial, pouco importa se é trabalhador rural ou trabalhador urbano para ter direito à aposentadoria por idade híbrida. Isso está tranquilo e não deve modificar, tá? O que foi julgado, foi muito questionado pelos alunos em relação a isso aqui, porque é mais complexo, foi o tema 181 da TNU. E a TNU adotou uma posição bastante polêmica que foi favorável ao INSS, rejeitando o tempo rural remoto na formação da carência da aposentadoria por idade híbrida. Eu vou trazer para vocês, a gente vai fazer o estudo aqui em 3 etapas. Eu vou trazer para vocês a notícia da decisão de agosto de 2018, depois o tema é repetitivo, a tese repetitiva que modificou um pouco a redação com os embargos de declaração de outubro de 2018 e mostrar para vocês detalhes e posicionamentos a respeito do tema. Aí veio publicado no site da Justiça Federal, em 24 de agosto de 2018, essa polêmica notícia. Turma Nacional decide sobre tempo rural remoto na aposentadoria por idade híbrida. O entendimento foi firmado em um julgamento de um representativo de controvérsia, que é o repetitivo da TNU, na sessão de 17 de agosto de 2018. Ao julgar
um pedido de concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida, urbana e rural, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu por maioria que só é possível somar ao tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade do segurado ou a data do requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício. O entendimento foi firmado na sessão ordinária de 17 de agosto de 2018. A aposentadoria por idade híbrida é devida a quem tem idade, mas não preenche individualmente os requisitos para aposentadoria por idade urbana ou para aposentadoria por idade rural. Por isso, na aposentadoria por idade híbrida, a lei autoriza mesclar a atividade rural com a urbana, somando-se o período de contribuição ao tempo de serviço rural para o cômputo de carência do benefício. O processo chegou à TNU por meio do INSS, que recorreu contra acórdão da Turma Recursal de São Paulo, que reconheceu o direito de uma beneficiária da Previdência ao cômputo de tempo de labor, em regime de economia familiar antigo e descontínuo para compor a carência necessária para a aposentadoria por idade. Eu vou parando e vou explicando. Vejam a situação que foi julgado. O INSS entrou com um incidente perante a TNU e o caso versava sobre a aposentadoria por idade híbrida. No momento do requerimento administrativo, a segurada ela tinha recolhimentos urbanos. Então, era aposentadoria por idade híbrida com qualidade de segurado urbano, últimos recolhimentos urbanos, na época do requerimento administrativo. Como ela não tinha os 15 anos de carência na qualidade de segurado urbana, ela queria pegar carência rural lá atrás. Por exemplo, carência como segurada especial. E essa foi até discutida. Na aposentadoria por idade híbrida do atual segurado urbano, e vejam que na TNU isso é pacífico, tanto pode ser urbano como rural no requerimento administrativo, não é o tema 131 que foi discutido, ele está preservado. A questão é, o atual segurado urbano que quer a aposentadoria por idade híbrida, porque não tem os 15 anos de carência urbana e precisa de tempo rural lá de trás, pode utilizar o tempo rural lá atrás, mesmo que remoto, muito distante, com perda da qualidade de segurado, na aposentadoria por idade híbrida, é isso que nós estamos avaliando. Vejam que fala aqui, ó, reconhecer o direito de uma beneficiária da Previdência ao cômputo de labor rural em regime de economia familiar antigo e descontínuo. Foi contra essa decisão da Turma de São Paulo que o INSS recorreu à TNU para compor a carência necessária para a aposentadoria por idade. Na TNU, o relator, o juiz federal Ronaldo José da Silva, conheceu do incidente, mas negou o provimento à pretensão do INSS. A posição do relator foi favorável à segurada, só que ele foi voto vencido. A interpretação do magistrado reafirmou a tese do tema 131, com acréscimo de entendimento sobre eventual descontinuidade do labor rural, assentando que seria possível o cômputo do tempo rural remoto, ainda que descontínuo, prestado em qualquer época, mesmo anterior à Lei 8213, laborada em regime de economia familiar ou como trabalhador rural, para fins de carência, com escopo de obtenção do benefício de aposentadoria por idade híbrida prevista no 48, parágrafo 3º. Só que ele foi vencido, pessoal. Porém, o julgamento foi interrompido em 21 de junho de 2018 e retomado em 17 de agosto de 2018, com voto vista da juíza federal Carmen Elisângela Dias Moreira de Rezende, que seguiu divergência apresentada pela juíza federal Luísa Riquel Gamba, que discordava do relator e que foi acompanhada pela maioria do colegiado, dando provimento ao incidente de uniformização interposto pela autarquia de Previdência. Gamba considerou que o fato de o labor rural ter ocorrido antes da edição da Lei 8213
não representava qualquer óbice para o seu cômputo para fins da aposentadoria por idade híbrida, desde que não seja considerado tempo rural remoto. O tempo rural remoto seria aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação e que não está no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento da aposentadoria por idade. Afirmou a juíza federal em seu voto que, é claro que, com o passar do tempo, esses períodos já começaram a ser caracterizados como remotos nos pedidos de concessão que tenham sido formulados recentemente. Nesse ponto, a utilização desses períodos encontra óbice na exigência legal de imediatidade para que o período rural sem contribuição possa substituir o requisito de carência, não possuído qualquer relação com o fato de serem eventualmente anteriores à Lei 8213. Outro ponto destacado pela magistrada é que o STJ ainda não enfrentou a matéria sob o enfoque da contagem do tempo rural remoto, não imediato ou descontínuo. O que existe são reiterados julgados no mesmo sentido das teses firmadas no tema 131 desta turma nacional, que naturalmente observou a jurisprudência daquela igreja-corte. Ainda de acordo com Luísa Rickel Gamba, no processo analisado, verificou-se que a turma recursal de São Paulo determinou a concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida sem indagar sobre o requisito da imediatidade do período rural sem contribuição, que foi um período entre o ano de 1957 e o ano de 71, para fins de cômputo de carência. Por esse motivo, o colegiado da TNU determinou o retorno dos autos para a turma de origem, a fim de adequar o julgado com base na interpretação. Foi o pedido 1508-05, 2009, 403, 6318, São Paulo. A notícia é extremamente confusa, até mesmo para quem se dedica a vida para o estudo do direito previdenciário. Houve a interposição de embargos de declaração e na tese repetitiva afirmada, houve, digamos que, um esclarecimento, tanto que a tese de 26/10/2018 sofreu uma redação de texto. E para a correta interpretação da decisão, nós temos que trabalhar com a tese firmada após embargo de declaração, na sessão de 26 de outubro de 2018, que é o atual tema 181 repetitivo da Turma Nacional de Uniformização do Juizado. Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao período de carência urbano-rural o tempo de serviço prestado remotamente na qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Então vejam, a discussão é o tempo rural remoto, tempo rural antigo, sem contribuição, e aqui pode ser antes da Lei 8213 ou depois, ela diz que pode ser tantos, não importa se é antes de 91 ou pós-91. O tempo rural remoto sem contribuição é o tempo prestado pelo antigo trabalhador rural do pró-rural, antes da Lei 8213, ou após a Lei 8213 é o período do segurado especial, que tem um regime de contribuição fictícia. São eles que recaem na tese. Então, tempo rural prestado sem contribuição, ou pelo segurado especial, ou pelo antigo trabalhador rural, ante 91, se for enquadrado como tempo rural remoto, não pode ser considerado para a carência da aposentadoria por idade híbrida. Aí, na segunda etapa, a tese define, para fim dessa tese, entende-se por tempo remoto aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação para fins de aposentadoria rural por idade, a ser avaliada no caso concreto.
Vamos aqui simular uma situação. De detalhe, muito confuso. Ainda temos aqui uma série de dúvidas. Primeiro, sobre, de fato, a coerência da tese. Particularmente, como autor e professor, não me convenceu essa tese. E segundo, vamos supor que a tese seja correta, hipoteticamente falando, qual seria a situação do tempo rural remoto e qual tempo rural mais antigo não seria remoto para fins de consideração na carência da aposentadoria por idade híbrida. Vejam, se a aposentadoria por idade híbrida hoje é requerida pelo trabalhador rural, e ele tem, vamos supor, ele tem tempo rural de 2009 a 2019, 10 anos, e lá atrás tem 5 anos como urbano, nesse caso está tranquilo, porque o tempo rural ele é atual, os últimos 10 anos. Essa aposentadoria por idade híbrida é requerida pelo atual trabalhador rural, que lá atrás tem tempo remoto na condição de segurado urbano. Mas quando você inverte isto, quando a aposentadoria por idade híbrida ela é requerida pelo atual segurado urbano, que lá atrás tem tempo rural não contributivo, ou após 91 na condição de segurado especial, ou antes disso no pró-rural, você acaba matando a tese da aposentadoria por idade híbrida para o atual trabalhador urbano, porque todo o tempo rural que ele tiver lá atrás acaba sendo um remoto. E, por uma via transversa, você acaba matando a tese da aposentadoria por idade híbrida para o atual trabalhador urbano, porque na grande maioria dos casos, o tempo rural vai ser remoto, a não ser que seja um período rural que ele tenha contribuição como empregado rural. Aí é diferente. Vejam que ele, na decisão da TNU, nega-se o tempo rural remoto não contributivo. Se for tempo rural remoto contributivo, ele é considerado. Por exemplo, o cidadão hoje é trabalhador urbano, mas ele tem 5 anos de carteira assinada como empregado rural de 92 a 96. Nesse caso, é um tempo rural remoto, mas teve contribuição na condição de empregado urbano que tem a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária e vai ser reconhecido na própria via administrativa. Mas para o atual trabalhador urbano, que tem tempo rural sem contribuição efetiva lá atrás, praticamente a tese mata a aposentadoria por idade híbrida urbana para usar tempo rural remoto lá de trás. Só prestaria para o tempo rural que é remoto, mas que tem efetivas contribuições recolhidas ou com presunção, como acontece com o empregado rural e o trabalhador avulso rural. Mas ainda muito obscuro. Olha que eu já fui ler tudo, ainda tudo muito obscuro. Eu acho que a partir de 2019, até para 2020, a gente vai ter novos esclarecimentos a respeito dessa tese. Esse processo está com um pedido de informação por STJ, que eu acho que não vai ser conhecido, porque esse detalhe do tempo rural remoto, nesse detalhe julgado pela TNU, o STJ não entrou. Eu particularmente até acho que tem mais chance do STJ reformar essa decisão do que mantê-la. Mas eu acho que isso deve acontecer no futuro via recurso especial. Porque para entrar com um incidente chamado PUIL, Pedido de Uniformização de Lei Federal, na decisão da TNU tem que ter jurisprudência dominante ou pacífica do STJ. E esse detalhe do tempo rural remoto, eu até pesquisei em decisões monocráticas, não tem nada no STJ. Você tem no STJ decisões genéricas. A exemplo do agravo regimental no RESP 1497086. É possível considerar o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8213 para fins de carência de aposentadoria por idade híbrida, sem que seja necessário o recolhimento das contribuições para esse fim. A Lei 11.718, ao alterar o artigo 48 da Lei 8213, não vedou a possibilidade de se computar o tempo de serviço anterior a 91 na carência da aposentadoria por idade, nem exigiu qualquer recolhimento de contribuições para esse fim. Vejam que a decisão também admite, desde que não seja remoto sem contribuição. Então, tempo rural remoto e não contributivo, esse detalhe não foi julgado pelo STJ, mas assim eu acredito que tenha mais chances do STJ reformar essa decisão do que mantê-la. Mas eu acredito que isso só deve ocorrer no futuro em sede de recurso especial, porque para que um processo em direito material previdenciário,
um PUIL seja conhecido no STJ quanto decisão da TNU, é necessário que haja um paradigma, e não há paradigma do STJ até o momento, tratando exatamente do tempo rural remoto não contributivo. Ok, pessoal? Bom, em relação a utilizar o período pré-91 para fins de carência, esse é um tema hoje que ninguém discute, né? Existe uma vedação legal para utilizar o tempo do pró-rural pré-91 para fins de carência, mas da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos um impedimento normativo no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8213, que diz que o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à vigência desta lei será computado independentemente de recolhimento das contribuições, exceto para a carência. Só que isso aqui é uma regra do 55 da Lei 8213. O tempo prestado antes de julho de 91 do pró-rural, na verdade novembro de 91 por causa da noventena, o tempo prestado antes de novembro de 91 não conta para a carência da aposentadoria por tempo de contribuição, porque na época o pró-rural não previa aposentadoria por tempo de serviço, só previa por idade e por invalidez. A por idade chamava velhice na época, da Lei Complementar 11/71. Daí que essa vedação do tempo do pró-rural contar para a carência não se estende ao benefício de aposentadoria por idade. É tema, inclusive, pacificado. A TNU afetou a matéria, os temas representativos de controvérsia, 131 citado, cuja tese é a seguinte, que para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8213, cujo requisito etário é o mesmo exigido para aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no momento imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício. Ainda não há vedação para que o tempo rural anterior a 91 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das contribuições previdenciárias. Só que no tema 181 disse que o tempo rural remoto não contributivo na híbrida não é considerado. Só considera o tempo rural que não é remoto, ou então considera o tempo rural remoto se for contributivo, a exemplo do empregado e do trabalhador rural, que não tem um regime de ficção no recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Ok? Bom, vamos acompanhar. Eu acho que esse é um tema que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. A aposentadoria por idade, diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição e da especial, é chamada de benefício previdenciário irrestrito. Todas as categorias de segurados obrigatórios e também os segurados facultativos, eles têm direito ao benefício de aposentadoria por idade. Não existe restrição normativa ao benefício de aposentadoria por idade. E a data de início do benefício, que é o termo inicial de geração de efeitos financeiros, é, em regra, a data do requerimento administrativo, salvo no caso. Só tem um caso que a aposentadoria por idade, ela paga atrasados referente a período anterior à data do requerimento administrativo, a DER, que é a data do agendamento, que é a situação do empregado e do empregado doméstico, se houve desligamento de emprego e se entre a data do desligamento do emprego e a data de entrada do requerimento administrativo não se passaram mais de 90 dias. Aí retroage e paga o atrasado desde o desligamento do emprego, se naquela data o segurado já tinha integralizado a idade mínima e o período de carência. É a DIB, data de início do benefício da aposentadoria por idade, que nos informa o artigo 49 da Lei 8213. A aposentadoria por idade será devida ao empregado, inclusive o doméstico, letra A, da data do desligamento do emprego, quando requerido até essa data ou até 90 dias depois dela, ou da data do requerimento, quando não ocorrer desligamento do emprego, ou quando foi requerido após os 90 dias, e para os demais segurados, da data de entrada do requerimento, que é a DER. Então, salvo esse caso do empregado doméstico nos 90 dias,
A data de início do benefício é a DER, data de entrada do requerimento administrativo. E jamais confunde isso com a data do direito adquirido, que é a DDA. A data do direito adquirido à aposentadoria por idade é quando o segurado tem idade e carência, tá? Eu posso, por exemplo, desde 2015 eu tenho 65 anos de idade, na condição de homem urbano, e tenho carência de 15 anos. Mas só requeri o benefício em 2019. Vou receber o atrasado? Não. Porque uma coisa é ter o direito adquirido, a data do direito adquirido em 2015. Não quer dizer que você vai ter o efeito financeiro, o pagamento atrasado desde 2015. O único caso que retroage atrasados é empregado doméstico que se desligou do emprego, e se entre o desligamento do emprego e a data de entrada do requerimento não se passarem mais de 90 dias. Bom, gente, essa foi a nossa segunda aula a respeito da aposentadoria por idade, mas ainda não chegamos ao final. Vamos falar de renda mensal, vamos falar de compulsória, vamos falar de conversão aqui, vamos falar de tempo especial e impossibilidade de conversão, e a grande polêmica do recolhimento do CAD único, né? Os 5% do salário mínimo sem a inscrição correta no CAD único, e a questão da validação ou não validação, do recolhimento de atrasado ou não, mas tudo isso vai ficar para mais uma aula que nós teremos para fechar essa etapa do módulo sobre aposentadoria por idade urbana. Um forte abraço para vocês e até lá!